Olá, vamos falar hoje sobre criação de peixes em gaiolas instaladas em viveiros para aquicultura familiar, um artigo de autoria de James Diana, Yang e Kuei Lin. O primeiro autor é da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e os dois últimos autores são do Instituto de Tecnologia da Ásia, o famoso AIT, que fica na Tailândia, certo? Esse artigo foi publicado na GAA em 2004. Vamos dar uma olhada no sumário desse artigo. Após a introdução, a falar sobre o sistema experimental que foi montado na Tailândia para a realização de experimentos Clarias tilápia, tilápia, tá? Nessas gaiolas instaladas em pequenos viveiros. Em seguida, dinâmica da qualidade da água, conclusões e considerações finais. Vamos para a introdução do artigo. Sistemas integrados gaiola-viveiro refletem uma abordagem para a aquicultura onde espécies de maior valor ou alto valor são estocadas dentro das gaiolas, tá? Nos viveiros, e espécies filtradoras de menor valor são estocadas do lado de fora das gaiolas, certo? Então, por exemplo, pode-se estocar juvenis maiores de tilápia dentro da gaiola. Esses juvenis vão ser alimentados com ração balanceada, ração comercial, tá? E do lado de fora, juvenis menores de tilápia. Esses peixes de fora das gaiolas, eles não receberão ração, eles vão ser alimentados apenas com o alimento natural que vai se desenvolver a partir da fertilização da água, que vai ser decorrente do manejo de arraçoamento. Com o arraçoamento dos peixes dentro da gaiola, vão ser produzidas fezes dos animais, essas fezes vão ser mineralizadas, esses sais minerais vão fertilizar a água. A produtividade primária, formação de fitoplâncton, zooplâncton, vai servir de alimento para a tilápia. Uma outra possibilidade, aqui mais direcionada à realidade asiática, tá? Esse trabalho foi feito na Tailândia, utilizar como espécie principal dentro da gaiola o walking catfish, que é o clarias, tá? É um bagre de água doce. Eles trabalharam lá com o híbrido desse catfish, clarias macrocephalus com clarias gariepinus, tá? E do lado de fora da gaiola, a tilápia recebendo alimento natural. Então, esses bagres, esses clarias, são bagres de água doce, nativos do Sudeste Asiático, e eles recebem esse curioso nome, né, walking catfish, ou seja, bagre que caminha, né, porque eles apresentam respiração aérea acessória de tal forma que eles conseguem se movimentar até rápido em terra, tá? Em terra úmida, ensopada, buscando uma situação melhor de alimentação, de refúgio, tá? Então, existem até histórias folclóricas, né? Que à noite, viveiros de criação do Clarias, você pode observar os peixes atravessando de um viveiro para o outro, né? Passando sobre, né? Os taludes para chegar do outro lado. Algo impressionante mesmo, tá? Pessoal, um ponto importante é o seguinte, você poderia pensar em trabalhar com tanques redes, mas não fica muito apropriado, tá? Ou ajustado para pequenos viveiros. A gente está falando aqui em pequenos viveiros rasos, né? Talvez a coluna d'água
de 1,20 m, né? Então, como é que você vai colocar um tanque-rede numa coluna d'água dessa, tão estreita, né? Não tem como. Então, a ideia aqui é utilizar gaiolas, ou seja, você tem estruturas fincadas no solo, tá? A parte estrutural, né? Os canos, né? Eles são fincados no solo. Como vocês podem ver nessa imagem, esse daí é o segundo autor do trabalho, tá? Na verdade, é o terceiro autor, é o Quang Lin, tá? Ele posou para a foto ao lado de duas gaiolas que foram instaladas dentro de um dos viveiros experimentais lá na Tailândia, certo? Então vejam que a gaiola está fincada, né, no solo, porque é o formato mais conveniente para pequenos viveiros rasos, tá? Não tem como, ficaria bastante estranho você trabalhar com tanques redes. Então, o trabalho é com gaiola, certo? Uma outra possibilidade não falada pelos pesquisadores, pelos autores do trabalho, quem sabe se poderia fazer o seguinte arranjo. Dentro da gaiola você teria o vanamei, o camarão, tá? E do lado de fora a tilápia. Camarão recebendo a ração balanceada, a ração comercial, e a tilápia recebendo as sobras, os resíduos, os sais minerais, né, que vão dar origem ao fitoplâncton, se alimentando desse alimento natural. A gente tem aí duas espécies eurealinas, tanto o vanamei quanto a tilápia. Você poderia trabalhar perfeitamente em águas oligo, mesoalinas, que são boas para ambas as espécies, e conseguir bons resultados, tá? Esses sistemas permitem que os peixes dentro das gaiolas sejam alimentados com dietas de alta proteína, enquanto que os peixes do lado de fora recebam a nutrição a partir do alimento natural, que vai ser produzido pelos desperdícios alimentares, pelas sobras, né? Pela matéria orgânica gerada dentro das gaiolas, que vão funcionar como fertilizantes. De tal forma, pessoal, que dentro da gaiola vai se desenvolver um cultivo mais intensivo, certo? Com ração balanceada. E do lado de fora da gaiola vai se desenvolver um cultivo extensivo, né? Baseado apenas no alimento natural. Eles já vão apresentar as vantagens desse sistema, né, em que você tem essa combinação de gaiola, né, a instalação de gaiola dentro de viveiros, certo? Então você pode trabalhar monocultivo, como no caso aqui da tilápia, né? Você pode trabalhar como policultivo, como por exemplo lá o walking catfish, né, o clarias com a tilápia, ou essa sugestão ainda a ser avaliada, né? Você tem o camarão dentro da gaiola e a tilápia fora, certo? Agora as vantagens de se instalar gaiolas dentro de viveiros. Esse sistema tem várias vantagens, incluindo as seguintes. Primeiro, maior eficiência no uso das rações balanceadas pelos animais dentro das gaiolas. Vai permitir reduzir a oferta alimentar, porque você vai ter a possibilidade de fazer uma oferta alimentar mais ajustada ao comportamento alimentar, ao apetite animal. Como os peixes estão concentrados dentro da gaiola, você consegue observar, né, a ingestão do alimento, você consegue observar o comportamento dos animais durante a alimentação, de tal forma que você consegue fornecer apenas aquilo que os animais vão efetivamente ingerir, tá? De tal forma que as sobras alimentares serão mínimas, porque você tem essa, essa observação, né, dos peixes todos ali concentrados dentro da gaiola, e isso facilita muito o manejo alimentar, tá? Você consegue reduzir a oferta, né,
quando comparado à situação, se todos os peixes estivessem soltos dentro do viveiro, você consegue reduzir a oferta sem prejudicar o crescimento animal. Segunda vantagem, melhor qualidade da água de criação. Esse é um dos pontos de destaque desse sistema, porque aquela matéria orgânica produzida no sistema convencional, ela vai degradar a qualidade da água, certo? Vai consumir oxigênio, ela vai produzir fitoplâncton. Esse fitoplâncton ele vai acabar à noite, né, causando uma demanda enorme por oxigênio. Você vai ter também problemas de amônia com a decomposição do fito, que é altamente proteico. E nesse sistema, o que, que acontece? Como você tem do lado de fora peixes, né, forrageiros, peixes que se aproveitam bem, né, se nutrem bem com o fitoplâncton e com o zooplâncton, esses peixes do lado de fora das gaiolas, eles vão se alimentar desse material, né? Aquela matéria orgânica que iria decompor dentro da água, ela vai servir de alimento, né? Seja diretamente ou indiretamente, quando estimular a produtividade primária, de tal forma que você vai estar, pelo menos em parte, transformando o alimento que seria esses resíduos do metabolismo que seriam desperdiçados, né, e degradariam a qualidade de água, em biomassa animal, na forma de crescimento desses peixes do lado de fora da gaiola. Uma terceira vantagem, despescas secundárias a baixo custo, ou seja, você teria uma segunda safra, né? Teria a despesca principal, a safra principal, os animais dentro da gaiola, e teriam a despesca secundária, uma segunda safra, os animais de fora. E os animais de fora você criou a custo quase zero, porque eles não recebem ração, apenas os de dentro da gaiola, né? Os de fora somente com o alimento natural que vai ser produzido ali naquela água. E uma quarta vantagem, liberação de efluentes de melhor qualidade liminológica, tá? Se uma boa parte, se uma maior parte desses nutrientes, nitrogênio e fósforo, que seriam mantidos dentro da água de criação, tá? E depois, posteriormente, poderiam ser lançados para o meio ambiente, causando eutrofização, esses nutrientes, eles, ao serem incorporados ao fitoplâncton e depois ao zooplâncton, eles podem servir de alimento para esses peixes do lado de fora, né? Que vão estar famintos porque não recebem ração, então eles vão estar ativamente se alimentando do plâncton, de tal forma que esses nutrientes eles vão ficar retidos na biomassa do peixe, logo não vão ser lançados para o meio ambiente. Em outras palavras, a qualidade dos efluentes desses viveiros nos quais foram instalados essas gaiolas, e você tem esses peixes forrageiros do lado de fora, vai ter uma qualidade liminológica, menores concentrações de amônia, nitrito, nitrato e de fósforo, tá? Esse sistema também fornece uma redução nos nutrientes que seriam de outra forma descartados em sistemas mais intensivos, é o que a gente estava falando, tá? Um sistema ideal, gaiola instaladas em viveiros, seria o seguinte, ó, após certo tempo de criação, os peixes criados fora das gaiolas, tá? Eles são transferidos para dentro das gaiolas. Então, chega o momento de despesca da espécie principal, tá? Você faz a remoção, a despesca, né, da espécie principal, seja aí a tilápia, seja o bagre, seja o camarão, e você transfere nesse momento os peixes que estavam fora para dentro da gaiola para finalizar o crescimento recebendo ração balanceada. Nesse momento, novos juvenis são estocados no viveiro do lado de fora, tá?
Então, um bom exemplo disso é a criação tilápia, né? Você tem tilápias maiores dentro das gaiolas e tilápias menores fora, tá? Aí chegou o momento de despesca das tilápias dentro da gaiola, você remove esses peixes, em seguida transfere os que estavam recebendo apenas alimento natural do lado de fora para dentro da gaiola, tá? E vão começar a receber ração comercial para acelerar o crescimento, tá? Para finalizar esse crescimento. E você povoa novamente o viveiro com mais tilápias, né? Para fazer esse trabalho de utilização, né? Para preencher esse nicho ecológico que estava desocupado, para que ela aproveite bem esse alimento natural. Então fica essa rotatividade. Sai a tilápia grande, entra a tilápia pequena dentro da gaiola e novos juvenis alevinos de tilápia são colocados dentro do viveiro e você vai seguindo dessa forma adiante, tá? Estamos com 16 minutos, pessoal. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente seguir na parte 2. Voltando apenas para a figura, né? Vejam aí, as gaiolas são pequenas, né? Talvez 3 por 2, né? Por 1,5, certo? Nesse caso, o viveiro está com essas duas gaiolas. Eles trabalharam ou com uma ou com duas gaiolas por viveiro. Eles não falaram no artigo, né? O tamanho do viveiro, mas eu chutei aqui uns 400 metros quadrados, tá? Então são pequenos viveiros. A ideia lá, esse projeto, ele tinha mais o enfoque da aquicultura familiar. Eu já ia falando agricultura, que é a expressão mais comum, né? Aquicultura familiar, ou seja, pequenos criadores, pequenos produtores, né? Que com um, dois, três desses viveiros considerados são realmente pequenos, né? Conseguem bons resultados, conseguem uma boa produtividade, tá? Tanto para a alimentação da família como para comercialização a partir do excedente, tá certo? Então vamos dar uma paradinha aqui, eu já retorno com a segunda parte desse artigo. Até já.